Migração. A palavra em si já carrega um peso, uma história de movimento, de deixar um lugar conhecido por outro, muitas vezes desconhecido. É uma história humana, tão antiga quanto a própria humanidade. As pessoas se movem. Sempre se moveram. Às vezes, é um chamado suave, um desejo por algo mais, uma nova experiência, um céu diferente. Outras vezes, é um empurrão desesperado, uma fuga do perigo, da fome, de uma vida que se tornou insuportável. Essa jornada, seja ela meticulosamente planejada com vistos e documentos, ou iniciada às pressas, só com a roupa do corpo, está sempre cheia de uma mistura potente de esperança e receio. A esperança de segurança, de oportunidade, de um futuro onde os filhos possam prosperar, muitas vezes alimenta essas decisões monumentais que transformam vidas completamente. Os motivos pelos quais as pessoas escolhem ou são forçadas a migrar são tão variados quanto os próprios indivíduos. Alguns buscam educação, uma chance de aprender habilidades que não estão disponíveis em sua terra natal, com a intenção de voltar com novos conhecimentos. Outros seguem o amor, cruzando continentes para construir uma vida com um parceiro ou parceira. Muitos são atraídos pela promessa de estabilidade econômica, uma chance de ganhar um salário justo, sustentar as famílias que ficaram para trás, escapar do peso esmagador da pobreza que não oferece um caminho claro. Essas são frequentemente as histórias da migração legal, caminhos pavimentados com papelada, entrevistas e um certo grau de aceitação social, embora nem sempre sem seus próprios desafios e adaptações sutis. Esses indivíduos navegam por sistemas burocráticos complexos, esperando pacientemente por aprovações que lhes concederão entrada legítima e o direito de trabalhar ou estudar. Aí existem aqueles para quem esses caminhos formais estão fechados, ou são lentos demais, quando a urgência é um fogo que queima. Imagine uma mãe cuja vila é dilacerada por conflitos, onde o som de tiros é mais comum que o canto dos pássaros. Imagine um agricultor cujas terras viraram pó, safra após safra, deixando sua família com as panelas vazias. Essas são as histórias que muitas vezes levam ao que se chama de migração ilegal. Não é um termo que essas pessoas escolheriam para si. Elas se veem como sobreviventes, como protetores de suas famílias, tomando decisões impossíveis em situações impossíveis. A decisão de cruzar uma fronteira sem permissão raramente é tomada de ânimo leve. Geralmente é um último recurso, uma aposta feita quando todas as outras opções se esgotaram. Um testemunho da pura força da vontade humana de sobreviver e buscar uma vida melhor. A distinção entre migração legal e ilegal, embora seja uma questão de lei, muitas vezes esconde a humanidade compartilhada, os fios comuns de aspiração e medo que unem todos os migrantes. A pessoa com uma permissão de trabalho válida e a pessoa que atravessa um rio escondida na escuridão, ambas carregam sonhos. Ambas deixam para trás partes de si, paisagens familiares e o conforto do que é conhecido. Uma pode ter a segurança aparente de um carimbo no passaporte, enquanto a outra carrega o fardo pesado da incerteza. No entanto, o impulso humano fundamental, buscar segurança, prover, esperar por algo melhor, é uma corrente poderosa que percorre ambas as narrativas, exigindo nossa compreensão além de rótulos simples e status legais. É um chamado para olharmos mais a fundo as circunstâncias que forçam um desenraizamento tão profundo. As rotas usadas por aqueles que migram sem autorização oficial são frequentemente repletas de perigos inimagináveis. Não são jornadas de conveniência, são odisseias por entre sombras, através de terrenos traiçoeiros e à mercê de elementos imprevisíveis, e com muita frequência de indivíduos sem escrúpulos. Pense em desertos que se estendem por quilômetros impiedosos, com um calor escaldante de dia e um frio de congelar os ossos à noite, onde a água é mais preciosa que ouro. Considere barcos superlotados, sem condições de navegar,
jogados de um lado para o outro em mares raivosos, com famílias amontoadas, rezando para avistar terra firme. Esses caminhos clandestinos são ditados pelo desespero, não pela escolha, e cobram um preço alto, tanto físico quanto emocional, daqueles que ousam percorrê-los. O medo constante de ser descoberto, da exploração, da violência, torna-se um companheiro sombrio. Vamos pensar na história de Aisha, uma jovem de um pequeno vilarejo onde oportunidade era uma palavra esquecida e segurança um sonho passageiro. Ela não era uma estatística, era uma filha, uma irmã, com esperanças de se tornar professora. Sua família juntou suas poucas economias, fez uma vaquinha, como a gente diz, para pagar coiotes que prometeram uma passagem segura para um país onde ela poderia trabalhar e mandar dinheiro para casa. A jornada envolveu dias escondida na carroceria de um caminhão sufocante, pouca comida e menos água ainda. Depois veio a travessia marítima perigosa num bote frágil, lotado com muito mais gente do que cabia. Cada uma ali um universo de ansiedades e esperanças frágeis. Aisha viu uma criança ser separada da mãe no caos de uma tempestade, uma cena que assombraria para sempre seus momentos de vigília. Ela sobreviveu, mas a jornada deixou cicatrizes, não apenas em seu corpo devido às condições severas, mas profundamente em seu espírito. A história de Aisha, embora fictícia aqui para a ilustração, é um compilado de inúmeras experiências reais. Muitos não sobrevivem a essas jornadas. Eles morrem de desidratação em áreas remotas, afogam-se em águas impiedosas ou são vítimas de violência e exploração nas mãos de traficantes de pessoas que se aproveitam de sua vulnerabilidade. Para aqueles que conseguem chegar ao destino desejado, a provação está longe de terminar. Muitas vezes chegam traumatizados, exaustos e com o fardo adicional de serem ilegais. Um status que os empurra ainda mais para as margens, tornando-os suscetíveis a mais exploração, justamente nos lugares onde buscaram refúgio ou oportunidade. O alívio da chegada é frequentemente ofuscado rapidamente pelo novo conjunto de desafios que uma existência sem documentos traz consigo. Os perigos não são apenas físicos. O impacto psicológico de tais jornadas é profundo e duradouro. O estresse constante, o medo, a perda e a incerteza contribuem para a ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. No entanto, o acesso a apoio psicológico para migrantes sem documentos é praticamente inexistente. Eles precisam carregar essas feridas invisíveis em silêncio, enquanto tentam, ao mesmo tempo, navegar em um ambiente novo e muitas vezes hostil. A coragem necessária para embarcar em tal jornada é imensa, mas a resiliência exigida para suportá-la e então tentar construir uma vida depois disso é verdadeiramente extraordinária. Suas histórias são testemunhos da capacidade de resistência do espírito humano, mas também servem como um duro lembrete das circunstâncias desesperadoras que forçam escolhas tão perigosas. Ao chegar, mesmo para aqueles que entram por vias legais, a recepção nem sempre é calorosa. Para os migrantes sem documentos, a recepção pode ser particularmente dura, marcada pela xenofobia e pelo desprezo social. Xenofobia, o medo ou o ódio de estrangeiros, manifesta-se de inúmeras maneiras, desde microagressões sutis até atos explícitos de discriminação e violência. É um veneno que se infiltra na estrutura da sociedade, criando uma mentalidade de nós contra eles, que desumaniza aqueles que são percebidos como diferentes. Migrantes, especialmente os sem documentos, frequentemente se tornam bodes expiatórios para problemas sociais pré-existentes, culpados pelo desemprego, criminalidade ou sobrecarga dos serviços públicos, independentemente das evidências. Essa narrativa é conveniente para alguns, mas devastadora para aqueles que ela atinge. O impacto desse desprezo social na vida diária dos migrantes sem documentos é profundo e de longo alcance.
Significa viver com medo constante da deportação, o que os desencoraja a denunciar crimes cometidos contra eles ou a procurar ajuda médica quando necessário, mesmo que seja uma emergência no SUS. Significa enfrentar discriminação para conseguir moradia, tornando difícil encontrar um lugar seguro para viver. Significa ser relegado aos trabalhos mais precários e mal pagos, muitas vezes em condições de exploração, porque os empregadores sabem que eles têm poucos recursos legais. Gap 2Es. Os filhos de imigrantes sem documentos podem sofrer bullying nas escolas ou lutar contra a ansiedade causada pela situação incerta de seus pais. Essa atmosfera generalizada de hostilidade corrói a autoestima e torna a integração na sociedade de acolhimento um desafio quase intransponível, fomentando o isolamento em vez da comunidade. Ações governamentais, ou a falta delas, muitas vezes desempenham um papel significativo na formação desse ambiente hostil. Políticas que se concentram apenas na fiscalização e dissuasão, sem abordar as causas profundas da migração ou fornecer caminhos para a regularização, podem, inadvertidamente, alimentar a xenofobia. Quando o discurso político pinta os migrantes como uma ameaça, em vez de indivíduos com direitos inerentes e contribuições potenciais, isso legitima atitudes discriminatórias na população. As Nações Unidas estabelecem direitos humanos fundamentais que deveriam, em princípio, aplicar-se a todos, independentemente de seu status migratório. Isso inclui o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal e à proteção contra tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante. No entanto, a aplicação desses direitos é, com muita frequência, tragicamente desigual. A realidade vivida por muitos migrantes sem documentos é um contraste gritante com esses direitos universais proclamados. Eles existem em um espaço liminar, fisicamente presentes, mas legalmente invisíveis, ou pior, legalmente perseguidos. O medo das autoridades pode ser tão avassalador que eles evitam qualquer interação que possa expor sua situação, mesmo que isso signifique abrir mão de serviços essenciais ou viver em condições inseguras. O custo psicológico de ser constantemente tratado como o outro, de ser visto com desconfiança e desprezo, é imenso. É uma batalha diária para manter a dignidade e a esperança diante da exclusão sistêmica e do preconceito social. Isso não é apenas uma questão de lei. É uma questão da nossa humanidade compartilhada e do tipo de sociedade que desejamos construir, inclusiva e justa, ou dividida e temerosa. A complexa questão da migração exige mais do que discursos simplistas ou políticas puramente reativas. Os governos muitas vezes se veem equilibrando interesses nacionais, segurança, estabilidade econômica, coesão social, com suas obrigações internacionais e responsabilidades humanitárias. No entanto, estes nem sempre são mutuamente exclusivos. Políticas que criminalizam o desespero ou erguem muros cada vez mais altos frequentemente se mostram não apenas desumanas, mas também ineficazes a longo prazo, apenas desviando as rotas migratórias e aumentando os perigos enfrentados por quem está se deslocando. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e a Organização Internacional para as Migrações, a OIM, defendem consistentemente abordagens que priorizam os direitos humanos e a dignidade. Mas suas recomendações são muitas vezes aplicadas seletivamente pelos Estados-membros, levando a uma colcha de retalhos de respostas globalmente. Soluções criativas e humanas são possíveis. Soluções que reconhecem a humanidade dos migrantes enquanto abordam as preocupações legítimas dos países de acolhimento. Isso poderia envolver a expansão de vias seguras e legais para a migração, especialmente para aqueles que fogem de perseguição ou buscam trabalho em setores com real escassez de mão de obra. Investir em sistemas de refúgio robustos e justos, que processem os pedidos de forma eficiente e humana, é crucial. Além disso,
Promover programas de integração que apoiem os recém-chegados no aprendizado do idioma, no acesso à educação e ao emprego, e na compreensão da cultura de seu novo lar, pode transformar migrantes de fardos percebidos em membros ativos e contribuintes da sociedade. Tais programas também exigem educar a população local para combater a desinformação e promover a empatia. Abordar as causas profundas da migração forçada é fundamental. Isso significa um compromisso com o desenvolvimento internacional, a resolução de conflitos e a ação climática. Quando as pessoas se sentem seguras, têm oportunidades e podem viver com dignidade em seus próprios países, a necessidade desesperada de empreender jornadas perigosas diminui significativamente. Isso requer uma perspectiva global, um entendimento de que a estabilidade e a prosperidade de uma nação estão frequentemente interligadas às condições de outras. Trata-se de construir pontes de apoio e cooperação em vez de muros de exclusão. É um investimento de longo prazo em um mundo mais estável e equitativo para todos, não apenas para alguns poucos privilegiados. No final das contas, a conversa sobre migração é uma conversa sobre quem somos como comunidade global. Ela nos chama a olhar para além das fronteiras desenhadas nos mapas e a ver os rostos individuais, as histórias humanas, por trás das estatísticas e dos rótulos. Ela nos desafia a refletir sobre nossas próprias ações e atitudes. Contribuímos para um clima de medo e desconfiança? Ou nos esforçamos para promover o entendimento e a empatia? Defendemos políticas que sustentam a dignidade humana? Ou permanecemos em silêncio diante da injustiça? Cada escolha, cada palavra, tem um impacto. Inspirar um mundo que enxergue além das fronteiras começa com cada um de nós escolhendo ver a humanidade nos outros, reconhecendo que o desejo por segurança, dignidade e um futuro melhor é uma aspiração universal que nos conecta a todos, independentemente de onde nascemos.